Falando com especialista. Olá para você que sintoniza o seu programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora, trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Uma ótima manhã para você que está em nossa sintonia. O nosso programa de hoje vai falar sobre perda auditiva e você já é nosso convidado a participar, fazer a sua pergunta, esclarecer as suas dúvidas. Os nossos canais para a sua participação é o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Você também pode acessar o nosso portal, lá você tem informações sobre o nosso tema de hoje e outras dicas para que você possa cuidar da sua saúde. E a perda auditiva cada vez mais cedo na população brasileira. Estima-se atualmente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que 6% das pessoas que moram em países em desenvolvimento sejam portadoras de algum grau de deficiência auditiva. E isso pode trazer consequências como atrasos no desenvolvimento da linguagem, dificuldade de aprendizagem e também de profissionalização. Além disso, tem também a questão da inclusão social. Sobre tudo isso, sobre essa questão da deficiência auditiva, sobre a perda auditiva, nós vamos conversar com o Dr. Otávio Marambaia, que já está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Ele é médico otorrinolaringologista e é também professor da Escola Baiana de Medicina e diretor do INOA. Muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Doutor Otávio, essa questão da perda auditiva é algo genético? O que a gente poderia falar como causa? Ouvimos até a matéria onde uma mãe falou sobre a questão da rubéola durante a gestação. Isso é um dos fatores? As infecções no período gestacional, e no caso aí especificamente essa pela rubéola, é uma das causas de lesão congênita do ouvido, fazendo com que a criança nasça com variados graus de deficiência, até uma deficiência profunda. Mas não podemos esquecer que algumas coisas no Brasil vão e voltam devido a essa nossa saúde pública caótica, né? Até bem pouco tempo se resistia a tratar as crianças ou as gestantes com penicilina benzatina. Inventaram aí essa loucura de que causaria choque anafilático e deixou-se de aplicar a penicilina benzatina durante o período gestacional, e o que ocorreu foi o aumento da sífilis congênita, que também tem importância na produção de perda auditiva. Felizmente essa loucura acabou e as gestantes estão de novo nos programas de saúde fazendo uso da penicilina benzatina para prevenir o quadro da sífilis, vamos dizer assim, neonatal, a sífilis neurológica, que acometeria essas crianças de mães que não têm o tratamento ou não fizeram o tratamento durante o período da sua gestação. É claro que existem aquelas doenças que são genéticas, ou seja, que são transmitidas pelos genes de pais para filhos, mas essas doenças, felizmente, não são as mais complicadas ou as mais frequentes, até porque elas não teriam um tratamento preventivo, né? O que nós vemos é basicamente as doenças ainda de causa infecciosa, especialmente nas crianças, na fase, vamos dizer assim, pré-escolar, crianças que têm alterações causadas por hipertrofia adenoamidaliana, por infecções repetidas no ouvido. Essas crianças podem ter perda auditiva de maior ou menor grau. Só para lhe dar uma ideia, dados mostram que 40% das crianças em idade escolar têm algum nível de perda auditiva. Também temos essas políticas para o bem e para o mal também na área de saúde, e uma delas é essa questão do teste da orelhinha, né? Que vem como uma coisa positiva no diagnóstico. Essa mãe falou, né, que ela só descobriu quando o bebê tinha 9 meses. O diagnóstico tardio é um dos fatores também para o tratamento. E ela falou uma coisa interessante, né? Que o filho não se adapta ao aparelho, porque o aparelho incomoda. A grande vantagem e o desenvolvimento técnico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da medicina, chegou a esse teste, que é a otoemissão acústica, né? E é um teste que é um teste objetivo, ele não precisa da informação necessariamente da criança, né? Ele se baseia na fisiologia da audição e permite com que, ainda que uma criança tenha acabado de nascer, nós possamos testar se o ouvido dela tem algum grau, algum dano, algum problema. O que é que isso significa?
Significa que se uma criança tem uma perda auditiva, ela pode ser adaptada com um aparelho auditivo ainda nessa fase inicial de sua vida. Ela certamente crescendo com esse dispositivo de compensação, ela até vai acreditar que já nasceu com aquilo. Então, a adaptação é muito mais fácil, né? Então, o teste é importante porque quanto antes você corrigir ou puder corrigir a deficiência auditiva, menor dificuldade vai ser a inserção, ou de inserção vai ter essa criança durante a sua vida a partir dali. O diagnóstico tardio, o conhecimento tardio da perda auditiva já priva a criança de muitos benefícios da sua audição, né? Então, quanto antes a gente conseguir detectar e avaliar adequadamente, melhor é o resultado do tratamento que vem a seguir. Olá, sua pergunta. Vamos te ouvir. Na verdade, eu gostaria de fazer um agradecimento Sim. a doutor Otávio, que quando eu era criança, eu tinha 2 anos de idade, eu tive um problema muito grave na minha orelha, e ele, abaixo de Deus, foi quem diagnosticou um diagnóstico errado que você fez a meu respeito, e ele colocou minha mãe no carro, como nem conhecia minha mãe, levou logo, já foi operando, e abaixo de Deus eu devo minha vida a ele. Obrigada, que bom ouvir isso, né? Olha, um dos reconhecimentos do profissional médico é isso, né, doutor? Um colega seu disse que quando a gente dá entrevista ao vivo, a gente corre sérios riscos, né, de ser contestado no ar por alguma coisa, mas eu lhe confesso que eu fiquei emocionado agora. Eu pratico a medicina com o intuito de cuidar das pessoas e realmente não me recordo do caso, do que foi, do que se tratou, mas isso é um prêmio que eu recebo, alguém que está hoje já na fase adulta e que eu pude ajudar lá atrás. 2 anos de idade. Obrigada, então, a participação. Que bom que você pôde recuperar a sua qualidade de vida e estar vivendo, né, com essa tranquilidade, desenvolvendo toda a sua capacidade. Angelina, lá do bairro de São Caetano, olá, sua pergunta. Alô, Oi. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o doutor Otávio Marambaia. Fique à vontade. Hã? Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Posso fazer a pergunta? Olha, é o seguinte, o meu irmão é paciente do Santa Isabel, e o médico do meu irmão é o doutor Pablo Marambaia, eu não sei se é irmão do especialista aí, não sei. Acontece que ele passou Bera para o meu irmão fazer esse exame Bera. Meu irmão tem problema de surdez há muitos anos, ele hoje está com 72 anos. Não estou conseguindo fazer esse exame de canto nenhum, nós não temos plano de saúde nem nada. Eu gostaria que ele me dissesse aí alguma coisa. Ok, vamos então responder essa nossa ouvinte lá do bairro de São Caetano. O que é que ele poderia fazer? Ela não consegue fazer o exame, se é um exame que pode ser feito na rede pública, doutor Marambaia? Olha, infelizmente o que nós constatamos na rede pública é um absoluto e total e completo e irrestrito, né? Sensação irrestrita, sensação de desassistência. Infelizmente esse é o nosso sistema de saúde, que não investe, que não faz as coisas que deveria fazer. Infelizmente é um exame realmente que para você fazer no sistema SUS é muito difícil. Mas eu gostaria que depois você pudesse fornecer a essa senhora o telefone lá da Associação de Fomento da Otorrinolaringologia, para que ela pudesse o irmão dela pudesse ser avaliado lá e vermos se poderíamos fazer o encaminhamento através da associação para o atendimento, para a realização do BERA. Daqui a pouco, lembrando mais uma vez, vamos estar conversando também com o CEPRED, também com a PADA, que é uma associação de pais e amigos, para saber outras possibilidades de como você, ouvinte, que passa por esse problema, vai também poder tratar e encaminhar o seu parente, o seu amigo, que tem algum tipo de problema nessa área de deficiência auditiva. Essa é a questão, né? A pessoa que fala muito alto, ouve tudo muito alto, tem problema de audição? Olha, às vezes são condições ambientais, né? Nós somos latinos, gostamos de muita bagunça, de muita confusão. Às vezes as pessoas se acostumam com esse estilo, né? De falar muito alto, de todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Mas quando uma pessoa é percebida pelos demais como alguém que fala muito alto, quer ouvir excede, né? alto, o que seria normal? O correto é que ela vá a um otorrinolaringologista para avaliar, para ver se há alguma perda auditiva de fato.
essa perda auditiva vai ser detectada pelos exames, inclusive uma audiometria para avaliar realmente se há essa perda auditiva. Agora, não necessariamente quem fala alto não está ouvindo bem. Pode ser uma questão ambiental e cultural. Mais uma pergunta do Soares, né? Que tem uma pergunta a fazer, lá do bairro da Ribeira. Bom dia. Bom dia. Doutor. Bom dia. A faringite e a laringite, elas são doenças genéticas ou elas são adquiridas no decorrer, após o nascimento, assim, na vida do cotidiano? Estou ouvindo aqui pelo rádio. São doenças inflamatórias, então são doenças que são adquiridas, né? Na verdade, não são doenças que a gente já nasce com elas. Nós nascemos com a laringe e com a faringe. Então, se as temos, podemos ter inflamação. Mas, na verdade, é claro que existem fatores genéticos, como alergia, que podem facilitar a frequência desses eventos. Mas não necessariamente a pessoa geneticamente está condenada a ter faringites ou laringites. Conhecer aqui atuando em Salvador, no estado, também 2 instituições que prestam um serviço, um atendimento gratuito, tanto na área do atendimento, no cuidado com a saúde, também para a inserção no mercado de trabalho e orientação educacional. Eu vou conversar com a fonoaudióloga do CEPRED, Valéria Cristina de Oliveira. Bom dia. Bom dia. E também está aqui com a gente, vamos conversar com Jamara Dourado, ela que é da APAD, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo. Bom dia. Bom dia. Falando um pouco primeiro do CEPRED, que instituição é essa? Como as pessoas que têm esse tipo de problema na família podem buscar apoio lá? Bom, o CEPRED é uma instituição que faz parte do governo do estado da Bahia. É uma instituição que trabalha na prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência. Atualmente, nós temos uma classificação de ser 3, então a gente assiste as pessoas tanto nos cuidados da deficiência intelectual, física e também da auditiva, tá? Dentro da reabilitação auditiva, nós temos um trabalho fundamentalmente de reabilitação, onde dentro desse trabalho a gente efetua o diagnóstico, a seleção de aparelho auditivo, se aquele for candidato a isso, e também a reabilitação auditiva, através de equipe multidisciplinar. E esse aparelho é doado, caso seja feito o diagnóstico, detectado a necessidade realmente da pessoa? Isso, a gente faz concessão de aparelho, né, desses aparelhos, sempre que a pessoa tem essa necessidade. Para que se a gente tenha uma ideia, eu só queria passar um pouquinho os números da gente. Atualmente, a gente atende por ano 2.400 casos novos. Dentro do CEPRED, a gente tem em torno de 88 mil usuários, dos que já foram assistidos e os que ainda estão sendo assistidos lá. Isso de toda a faixa etária? De toda a faixa etária. De 0 a diante. Qual seria a forma de acesso, né? Quem quer conhecer o CEPRED, tem esse problema, foi diagnosticado recentemente e quer fazer um encaminhamento. Como seria isso, Valéria? Tá. Nós não atendemos uma demanda direta, certo? Nosso serviço é um serviço referenciado. Então, todo indivíduo que chega até ele deve ter em suas mãos ou um exame audiométrico de qualquer tempo, ou então mesmo um laudo médico, ou mesmo um receituário onde um otorrino, um especialista, indique que aquela pessoa tem uma perda auditiva. Com esse dado, com os seus documentos pessoais e o cartão SUS, isso é muito importante a gente deixar claro, sempre tem que ter o cartão SUS, por se tratar uma unidade SUS. Ele vai fazer seu cadastro, onde ele dá entrada ao serviço. Inicialmente participa de um grupo de orientação, onde tem todas as informações de como funciona o processo, como é a unidade, e depois ele é encaminhado para o setor de reabilitação auditiva, onde ele vai começar todo o seu tratamento, desde o diagnóstico até a reabilitação auditiva. Então, primeiro tem que passar, se for usuário do Sistema Único de Saúde, por um posto de saúde, por uma unidade básica, passar pelo profissional, fazer o atendimento e vai ser encaminhado lá para o CEPRED. Isso pode ser pela unidade de saúde ou mesmo da rede privada. A rede privada também. Ele tem acesso, todos têm acesso a esse serviço independente. Ok. E a APADA? Como é que a APADA vai fazer um serviço de atendimento aos pais e amigos do portador de deficiência auditiva? Bem, a porta de entrada, né, de acesso à APADA é pelo serviço social. Né? Pelo serviço social vai ser realizada uma anamnese, onde a assistente vai identificar qual é a demanda, né, daquela pessoa. Se em idade infantil, educação infantil ou idade de ensino fundamental, orientação para o setor pedagógico e aí encaminhado para o setor educacional. Na verdade, a APADA desenvolve 2 frentes de trabalho. Uma no setor social, que já com surdos
para encaminhamento para mercado de trabalho, qualificação profissional, orientação profissional, identificação junto às empresas dos serviços que podem ser desempenhados por pessoas com deficiência. Esse programa nosso, inclusive, ele já abrange outras pessoas com tipo assim, ouvintes com outros tipos de deficiência, né? Não só surdos, mas tem ampliado a oferta de cursos de qualificação e orientação para esse setor. E se em idade de educação, né, se for para encaminhação para a escola, tanto para a educação infantil como ensino fundamental, nós fazemos essa parceria, inclusive, com a prefeitura, onde nós temos a seção de professores da rede, e nós fazemos a assessoria desses profissionais da rede municipal, também assistência a escolas regulares que tenham interesse ou necessidade de desenvolver cursos. Oferecemos cursos de Libras tanto para empresas como para pais, como profissionais. Atendimento e assessoria às famílias nesse encaminhamento, nessa orientação para essas crianças e muitos outros serviços em parceria com outras instituições, né, como, por exemplo, o ION, a APAI, o próprio CEPRED, na oferta de outros serviços, se por acaso essa criança tiver um outro tipo de deficiência associada à surdez, né? Por exemplo, o ION mesmo, a gente atende surdos que têm algum tipo de deficiência intelectual, junto ao Instituto de Cegos, surdos com baixa visão ou surdo-cegueira, né? Então, a gente tem parcerias com outras instituições. Então, basicamente, são essas duas frentes de trabalho que a APADA desenvolve. E o curso, né, da linguagem de sinais, de Libras, que é importante também para que o deficiente auditivo possa fazer essa inserção no mercado de trabalho. Doutor Otávio, tem duas ouvintes na linha, vamos a elas, ouvir a pergunta, mas também é uma questão que a gente coloca. Com o passar do tempo, avançar da idade, as pessoas que vão ficando idosas, elas vão perdendo gradativamente a audição ou não necessariamente? Olha, necessariamente sim, porque tudo vai ficando pior com a idade. Sim. Não tem jeito. O tempo é uma coisa devastadora. Mas alguns têm uma tendência, têm uma condição de perda auditiva mais rápida do que outros. A questão ambiental, a questão profissional. Então, indivíduos que trabalharam em locais de grande perda ou de grande nível de ruído, certamente terão possibilidade de ter uma perda auditiva maior. O que eu acho que é importante e que as pessoas, muitas vezes, isso tem um pouco de preconceito na sociedade, quer dizer, a surdez e o surdo são considerados como incompetentes, o que não é verdade. Eles têm uma dificuldade de comunicação, e isso dificulta a sua inserção, o seu aprendizado. E as pessoas confundem isso como se eles tivessem uma dificuldade mental, o que não é verdade. Então, até quando as pessoas precisam usar um aparelho, elas resistem, porque elas querem adiar, porque parece que colocar o aparelho é um sinal de que elas são surdas, quando, na verdade, é o contrário. Se você tem uma perda auditiva e você coloca um aparelho auditivo, você vai deixar de ter aquela perda, então você vai estar melhor. Você vê que em lojas que vendem aparelhos auditivos não tem espelho. Numa ótica tem milhares, centenas de espelhos. O óculos é fashion. O aparelho não. As pessoas querem um aparelho mais escondido, menor, não é, para que ninguém veja. A sociedade precisa perder esse ranço. Porque um detalhe muito importante, principalmente nas pessoas idosas que começam a perder a audição, é que quanto mais tempo elas demoram para colocar um aparelho auditivo, mais difícil vai ser a adaptação. Ou seja, elas vão usar um aparelho que não vai dar a elas o benefício, porque elas vão perder discriminação, vão ter grande dificuldade. Eu aconselho, se você, ouvinte, está ouvindo já com alguma dificuldade, ou alguém está lhe dizendo, você não está ouvindo, você procure fazer uma avaliação e usar um aparelho auditivo antes que você fique com a perda auditiva tão grande que seja difícil a adaptação. Vamos ouvir qual é o caso, né? A informação e a pergunta da Raimunda, que está lá em Vera Cruz, e da Cláudia, no Engenho Velho de Brotas. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. É Raimunda? Patrícia? Oi. Bom dia, Patrícia. Bom dia, querida. A sua pergunta. Bom dia, doutor Marambaia. Eu tenho 55 anos e da testa até o nariz, eu estou sentindo direto, assim, como se estivesse desentupindo pia, sabe? Fica aquele estalando direto. E de um tempo para cá, eu estou percebendo que eu estou ficando sem cheiro. Eu gostaria que o senhor, por favor, me desse um conselho que eu devo procurar.
Isso é perigoso. E o programa está de parabéns, viu, Patrícia? Obrigada, Raimunda. Você, como sempre, aqui também participando com a gente, com sua pergunta sempre muito bem-vinda. Tem a Cláudia, lá do Engenho Velho de Brotas. Olá, Cláudia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa. Não é Engenho Velho de Brotas, não. É da Federação. Ok. O que eu queria saber é rapidinho. Olha, eu tenho uma irmã que ela já tem 41 anos, já tem 2 filhos. Ela é muda e surda desde pequena. Não sei se foi até um desses médicos que tratou dela quando ela era pequena, porque foi no Hospital das Clínicas, né? Mas eu gostaria de agora poder andar com ela para poder encaminhar um médico para ela, que ela anda muito nervosa dentro de casa. Você tem quantos anos? 41. 41 anos, muda e surda, e agora ela quer retomar, né? Buscar esse tratamento. É possível, depende da idade. A doutora Marambaia pode falar, também a Valéria, né, como fonoaudióloga, até para que ela possa, não sei, depois de uma recuperação, depois que alguém coloca, faz um implante ou usa um aparelho, essa possibilidade também de falar, como é que acontece depois, Valéria? Olha, respondendo aquela senhora que falou da questão do olfato, realmente o olfato é um problema sério, né? A gente só se preocupa com ele quando perde. Mas é alguma coisa fundamental, inclusive que está ligado com a memória. A gente se lembra de coisas pelo cheiro, a gente se lembra das pessoas pelo cheiro, porque isso faz parte da nossa estrutura, vamos dizer assim, animal. Isso. Né? Eu aconselho ela que ela procure um otorrino para avaliar, porque se ela não está sentindo o olfato, provavelmente deve ser alguma doença inflamatória do nariz, né? Que é o mais comum, mas ela tem que ser examinada. Quando a questão dessa senhora com 41 anos, surda e muda, ela precisa ter uma avaliação, mas é uma situação muito complicada. Talvez a APADA possa ajudá-la no sentido do aprendizado da linguagem dos sinais, né? Ou, em caso que possa haver essa possibilidade, o implante coclear, que não é uma coisa também que é tão fácil de ser feita, porque é preciso que hajam condições para que a pessoa possa ser submetida ao implante coclear. Eu não sei se prótese auditiva, de fato ela tem que ter uma avaliação, tem que ter um diagnóstico para saber realmente o que foi que aconteceu. A depender do grau dessa perda, né, do quanto ela tem, de quanto é essa deficiência, realmente, se for muito profunda, a possibilidade de um sucesso com uma prótese auditiva é muito pequena, né, considerando também a idade que ela já se encontra. Talvez seja realmente a opção a linguagem de sinais, né? Dependendo como for. Com relação ao implante, foi como o doutor Marambaia disse, existem critérios para que você utilize do implante coclear. Então, nem todas as pessoas são candidatas. Uma das condições seria que elas já tivessem em algum momento da vida contato com o som ou ter falado em algum momento da vida. Que aí a gente não sabe o caso dela. Isso lá no CEPRED vai ser feita uma triagem e acompanhamento, porque se for indicado, se por for lá indicado, também já a gente faz os encaminhamentos, exatamente. Olha bem, considerando a idade, 41 anos, e até hoje ela não conseguiu constituir uma fala para estabelecer comunicação de fato, muito dificilmente hoje daria resultado uma adaptação de uma prótese auditiva, né, ou de recursos outros para auxiliar no desenvolvimento da língua oral. Então, o mais indicado seria uma convivência natural com usuários, com falantes da língua de sinais. A gente geralmente fala linguagem, mas é língua, né? Ela hoje é reconhecida realmente no Brasil como segunda língua oficial. Então, a língua de sinais, que não deve ser, neste caso, ensinada por meio de técnicas artificiais de aprendizagem de língua, mas convivendo com usuários falantes para que ela possa realmente aprender a língua no convívio, né? Em situações reais de contexto social, para que ela possa realmente estar inferindo conceitos, né, de mundo, referência, elaborar realmente pensamentos mais concretos. Então, o ideal seria que buscasse realmente a APADA para a gente identificar em que tipo de atividade, ou de ação, ou de trabalho, ou de curso ela poderia estar incluída. Inclusive, um desses cursos de orientação e qualificação profissional, muito indicado, porque convive com surdos usuários, surdos adultos, e que facilita essa comunicação, essa aprendizagem dessa língua, né? Mais 2 participações aqui no nosso programa. Cláudia, lá de Amélia Rodrigues, e também tem a Marinês, que é lá da paróquia de São João Batista. Olá, bom dia. Pergunta de vocês, estamos ouvindo. Bom dia, sou Marinês. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, querida. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Otávio Marambaia, né? Isso. Primeira vez que eu estou ouvindo o senhor, eu gosto muito de apreciar esse programa, que é um programa muito rico. Trabalho com crianças, da pastoral da criança. Gostaria que o senhor pontuasse bem essa questão do exame da orelhinha,
com as mães que estão nos escutando e todo o pessoal da Pastoral da Criança, para a gente ter mais embasamento de como lidar com crianças que têm esse problema já desde pequenininhas. Gostaria também que o senhor pontuasse a questão dos fones de ouvido. Mães, pais, por favor, policiem seus filhos, adolescentes. Eu vejo muitos adolescentes usando fone, até mesmo dormindo. Eu tenho um sobrinho que, nossa, é o tempo todo com fone no ouvido, o prejuízo que isso causa, e também falasse dos zumbidos de ouvido, aqueles que de vez em quando a gente tem, né, no ouvido. Vou ouvir pelo rádio. Parabéns a todos os profissionais que estão aí e ao programa Rádio Excelsior. Um abraço para todos. Obrigada, Marinês. Antes da resposta, a Cláudia também tem uma pergunta a fazer. Vai, Amélia Rodrigues. Olá, Cláudia. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, Patrícia, eu gostaria também de parabenizar, porque até a linguagem, a maneira como vocês conversam, está excelente, maravilhoso. Está realmente de parabéns, certo? Obrigada. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Otávio. Doutor, o meu pai, ele tem mais de 80 anos e alguns meses atrás ele disse que deu um espirro e depois desse espirro ele passou a ouvir menos. Então eu gostaria de saber de você, o que é que você aconselha que nós possamos fazer por ele? Ok. Ele falou que foi depois do espirro que ele passou a ouvir menos. Ok, tá aí a pergunta da Cláudia, se esse espirro perdeu a audição, e a Marinês, que com relação ao teste da orelhinha, depois podemos complementar aqui também com a Valéria, fones de ouvido e zumbido, doutor Marambaia. Olha, eu vou começar pelo espirro, porque às vezes uma pessoa tem uma perda auditiva, principalmente uma pessoa de mais de 80 anos, como é o caso do pai dela, e pode ter uma dificuldade de aeração da tuba auditiva, quer dizer, daquele conduto que liga o ouvido ao nariz. E pode ter tido o espirro, não apenas um espirro, mas uma infecção de via aérea superior, que tenha tido esse problema e que foi o suficiente para dar alguma alteração de pressão dentro do ouvido. Se ele já não ouvia muito bem, o que é razoável de se supor, poderia ficar com mais dificuldades. Com relação aos fones de ouvido, eu contraindico formalmente. Primeiro que a maioria dos adolescentes, se eu não dizer a totalidade, usam num volume altíssimo. Então são candidatos à perda auditiva. Por fim, a questão do teste da orelhinha, eu acho que é fundamental. E eu acho que isso previne, não que vai evitar que as pessoas tenham a perda auditiva, mas sabendo a perda auditiva e cuidando cedo, as possibilidades são muito grandes. Né? E o zumbido, que ela falou também. O zumbido é o resultado de algum tipo de lesão no ouvido. Pode ser uma lesão por perda auditiva mesmo, pode ser uma lesão causada até por um tumor. Né? Então deve ser investigado e uma vez o diagnóstico, hoje já tem uma série de tecnologias onde a gente minimiza a questão do zumbido, então é procurar um especialista para poder avaliar adequadamente e ver qual é a melhor solução. Então o teste da orelhinha acaba sendo uma conquista também, né, Valéria? O profissional fonoaudiólogo também pode fazer exame? Com certeza, o profissional fonoaudiólogo que realiza esse exame. Nós temos em algumas maternidades do estado da Bahia a oferta desse teste e no CEPRED também nós realizamos o teste da orelhinha. A importância dele é inquestionável, né? Quanto antes eu percebo ou descubro alguma alteração, mais cedo a gente pode intervir. E no caso do teste, a porta é aberta diretamente ou também tem que ser encaminhada para uma unidade? No caso do teste da orelhinha, não. A porta é aberta diretamente. Então, essa pastoral da criança que orienta as mães durante o pré-natal, pode orientar, olha, mãe, nasceu a criança, com quanto tempo até depois do nascimento a criança deve fazer, o teste deve ser feito? Olha, o quanto antes. Há um tempo atrás, a gente recebia crianças já maiores. Sim. Mas com a abertura, com a presença dos equipamentos e profissionais em mais unidades, hoje em dia a gente está recebendo crianças até no máximo 3 meses, que é ideal ainda que se reduza a menos tempo. Depois vamos deixar então o telefone, o contato, o endereço do CEPRED. Também você pode entrar no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br, lá tem saúde institucional e tem lá o governo do estado, tem lá o CEPRED, já com algumas informações também para que você possa conhecer também sobre a PADA, o INOA, todos os nossos convidados daqui a pouquinho também no nosso portal você vai poder buscar informações. Suzana, lá de São Tomé de Paripe, e a Marisete, lá de São Rafael, últimas participações de hoje. Olá, bom dia. Estamos te ouvindo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meu bem, quem fala? Marisete. Oi, Marisete. São Rafael. Ok. Parabenizar você pelo programa, aos médicos aí. Obrigada. Pelas informações. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Marambaia e outra à Valéria. Certo. Doutor Marambaia, é certo que não devemos usar cotonete?
Ok, qual a sua pergunta para a Valéria? Valéria, meu pai, ele tem 84 anos, certo? Ele foi lá no CEPRED, foi muito bem atendido pela equipe de vocês. Eu quero agradecer pelo jeito que vocês tratam lá todos os pacientes. Agora, eu queria saber de você o seguinte, tá? Ele tem 84 anos e tem 3 anos que ele inclusive foi lá, fez exames e não se adaptou ao aparelho, certo? E ele ultimamente vem se queixando. Aí eu gostaria de saber de você o seguinte, se eu posso voltar lá com ele para fazer no caso, revisão do aparelho, alguma coisa que ele agora está pedindo para que leve. Que bom, Marisete, obrigada pela sua participação. Tá bom, obrigada e agradeço aí a vocês. Correndo já contra o tempo, a pergunta também do nosso ouvinte, que está na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Suzana, tá de parabéns para programa, falar rápido. É porque a moça já fez até essa pergunta aí, mas como já estava na linha esperando, claro. É porque eu sinto muitas voltas nesse meu ouvido, mas muita chega me incomoda. Mas já tem mais de 2 anos que eu fiz o exame lá na Irmã Dulce e até hoje eu não consegui marcar o retorno, né? E o outro que o médico passou, eu também não consegui fazer, mas isso me incomoda de um jeito tanto, que eu não sei onde procurar para poder saber o resultado do exame que eu fiz e porque essa agonia que eu sinto tanto no ouvido. Ok. Obrigado. Obrigada, já agradecendo aqui a presença do médico otorrinolaringologista, Dr. Otávio Marambaia, também professor da Escola Baiana de Medicina e diretor do INOA, já respondendo as nossas ouvintes aqui com suas considerações finais. Olha, com relação ao cotonete, eu diria o seguinte, o próprio fabricante, ele diz, se vocês olharem na caixa, para você não introduzir no conduto auditivo. Então, se o próprio fabricante diz, é porque não serve. Agora, a verdade é que as pessoas futucam o ouvido porque é prazeroso. Futucar. Às vezes até com a chave. E aí usam aquele artifício de dizer que estão limpando o ouvido, né? Na verdade, não existe aquele mito que se espalha, as mães gostam muito de falar isso, que se não limpar, a cera vai escorrer pelo ouvido afora. A cera tem um mecanismo de biofeedback e ela não é produzida assim à larga, sem controle. É claro que existem poucas pessoas que têm alguma dificuldade, mas normalmente não limpe o seu ouvido. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem noivo, esposo, esposa, irmão, irmã, uma vez por semana, dê uma olhada no ouvido um do outro. Se tiver alguma cera à vista, tire. Se não tiver, não faça nada. Deixa, porque aquilo é um mecanismo de proteção. Muito obrigada pela informação. Obrigada também a Valéria, que esteve aqui com a gente. Valéria Cristina de Oliveira, fonoaudióloga do CEPRED, que falou sobre esse importante órgão a serviço aqui da comunidade também, respondendo aos nossos ouvintes. Obrigada. Suzana, muito obrigada pelo elogio. Que bom que você gostou do nosso atendimento lá na instituição. Gostaria de dizer que sim, a qualquer tempo você pode retornar para que a gente possa ouvir a situação do seu pai e o que aconteceu nesse caminho, que ele não está mais usando o aparelho, e aí retomar, fazer uma reavaliação e verificar a necessidade de ajuste desse aparelho ou de concessão de novo aparelho. Tudo bem? Obrigada pelo elogio. Contatos lá do CEPRED? O CEPRED fica na Avenida CM, sem número, fica em frente ao IP Bom Preço da CM. As pessoas costumam dizer que é o antigo IAPZEB, é mais fácil, né, para localizar. E o contato é o 3270-5600. A gente quer agradecer também muitíssimo aqui a presença da PADA, da Jamara Dourado, que também coloca a instituição a serviço dos familiares e amigos do deficiente auditivo. Os interessados podem fazer contato fazendo agendamento com o serviço social através do 3334-1468, fazer agendamento para fazer a anamnese, e a partir daí a gente vai ver a demanda para fazer encaminhamento para o setor, né, realmente de necessidade daquele usuário. Todos os dias ocorre essa triagem, onde também fica a PADA? O atendimento é de segunda a sexta-feira e fica no Rio Vermelho, na Rua Ilhéus. Ok. Tem então o contato. Nós temos também, podemos divulgar o site da instituição, que vocês podem conhecer o serviço, né, os projetos que a gente realiza com jovens, inclusive temos oficinas de fotografia, banda de percussão, oficina de teatro, e tem vários outros serviços que podem ser conhecidos através do APADA, www.apada-ba.org.br. Também o telefone aqui da Associação de Fomento da Otorrinolaringologia da Bahia, FOB 30364884. Todos esses contatos também no nosso portal Saúde no Ar. Um grande abraço para você que fez o programa de hoje. Até amanhã com mais informações. Conversando com o especialista.